Fala, meus caros. Vocês conhecem os 3 M's da estatística? Não. Os 3 M nada mais é do que a média, a mediana e a moda, meus caros. E aqui eu vou explicar para vocês cada um deles. Vamos começar pela média. O que vai ser a nossa média? A média nada mais é do que a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Só isso. Então, para me encontrar a média, basta somar todos os termos e, em seguida, dividir pela quantidade de termos que eu tenho, certo? Assim como está aí no exemplo. O segundo tipo de M, depois da média, é a mediana. E o que é a mediana? A mediana, como o próprio nome já fala, já nos dá a entender, é o meio, a meiota, o termo central da minha sequência. Observação muito, mas muito importante sobre a mediana. O termo central, você só pode encontrar ele depois que você fizer uma sequência dos termos em ordem crescente ou decrescente, certo? Então, tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Se não tiver, pode ter certeza que você vai errar. E não é isso que você deseja. Então, coloca em ordem, certo? Crescente ou decrescente. Pronto, colocou em ordem? Aí pronto, você vai encontrar o termo central. Que aí pode ser apenas um termo, se a quantidade de elementos da sequência for uma quantidade ímpar, ou 2 termos, que é quando a quantidade da sequência é par, certo? Então, se eu tenho uma quantidade de elementos ímpares, vou ter um termo central. Se a quantidade de elementos for par, eu tenho 2 termos centrais. E aí, soma-se os 2 e divide por 2, porque é a média é simples, tá bom? Então, a mediana, como vocês podem observar aqui no exemplo, vai ser feita exatamente assim. Aí tem as regrinhas do pica-pau, né? Para você determinar o termo central, né? Você divide a quantidade de elementos por 2, acha quem vai ser o meio. De novo, se só tem um elemento, aliás, se tem uma quantidade ímpar de elementos, quando você dividir, vai dar um número quebrado, como aqui no caso, deu 2,5. Então, qual vai ser o termo selecionado? O termo da terceira posição, tá? Sempre pega para o próximo. Então, terceira posição. Quando a quantidade é par, vai dar um número inteiro, certo? E aí você vai pegar a posição que deu como resposta e a próxima posição. Assim como está aqui no exemplo, né? Vocês conseguem observar bem direitinho quanto a isso. E detalhe, você pode fazer a regra do pica-pau, né? Um para você, um para mim. Um para você, um para mim. Ou seja, ir tirando de lado a lado até sobrar o termo central, ok? Esse dá mais trabalho, mas também funciona super de boa. Se for uma quantidade pequena de elementos, dá para fazer tranquilamente assim. E, por fim, nós temos a maravilhosa, a mirabolante, que não precisa fazer absolutamente nada, moda. Basta você observar a sua sequência. Se a sua sequência tiver mais elementos, 2, por exemplo, a moda é 2. Se a quantidade de elementos for uma quantidade que está igual, tem 2 elementos iguais com a mesma quantidade de termos, você diz que essa sequência ela é bimodal, tá? Então, aí a gente já chega nas classificações da moda, que ela pode ser amodal, quando ela não tem moda, ou seja, ninguém se repete. Então, ela é amodal, não tem moda. Ela pode ser modal, que é quando ela tem uma única moda, ou seja, um elemento se repete mais vezes do que todos os outros. E ela pode ser bimodal, que é quando eu tenho 2 elementos que se repetem na mesma quantidade de termos, certo? Então, ela pode ser amodal, modal, bimodal. Os 3 M's são maravilhosos, são exatamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês entenderam, qual é a dúvida de vocês e o que é que vocês ainda querem ver por aqui. Beleza? Tchau!